O tempo nunca passou, mas você passou. É a pausa que ninguém quer ver. Cada segundo contado, cada prazo, cada mostrador de relógio, tudo é um reflexo do seu próprio movimento, não uma medida do universo. O tempo não passa. Você passa, ponto, através consciência. E, no entanto, você foi ensinado a se submeter a ela como a um deus, ao tic-tac das suas mãos, ao envelhecimento da sua pele, ao medo de que seja tarde demais. E se esse Deus nunca tivesse existido? E se a prisão do tempo só existisse porque você aceitou suas paredes? Você sabe, aqueles momentos em que o tempo quebra o ritmo. A noite que nunca acaba. A conversa que transforma horas em minutos. A memória que retorna tão vividamente que parece ganhar vida. Quando a dor desacelera o ar, quando o amor encurta o espaço entre as batidas do coração. Você chama isso de emoção, mas há mais do que isso. É o campo que se curva em torno do seu estado. Cada impulso de atenção o distorce. Ele se estica, congela, acelera. Não porque o tempo esteja mudando, mas porque você está mudando. Disseram-nos que o passado acabou e o futuro nos aguarda, mas estas são apenas ilusões disfarçadas de sequências. O passado não está atrás de você, está dentro de você, vibrando com padrões de pensamento e emoção. O futuro não está à sua frente, ele já está tomando forma na frequência silenciosa da sua concentração. Você é a dobradiça, o ponto de virada, o observador que dá sentido aos momentos. O tempo para, a consciência inspira e o tempo expira. Mas esse conhecimento tem um preço. Assim que vislumbramos o mecanismo, a ilusão começa a se desfazer. Percebemos como a memória é processada em tempo real, como as decisões são projetadas no passado, como uma simples mudança de consciência muda o que eras é como uma sensação de déjà vu, só que mais vívida, como se o universo estivesse se reinventando para acomodar seu novo sinal. E lá no fundo, algo antigo sussurra, sempre foi assim. Então a questão não é o tempo existe. A questão é, quem é você quando o tempo para? Quando o tic-tac desaparece e só resta a presença, vasta, imensurável, à espera. Entre uma respiração e outra, o tecido se relaxa. Os segundos se dissolvem. O espaço se expande. E o que resta não é o tempo, mas a verdade que o observa desde antes de você nascer, esperando que você se lembre de que ela nunca desapareceu. Você começa a perceber como o tempo muda dependendo do que você carrega dentro de si. Um único minuto pode destruí-lo quando enche de medo, mas uma tarde inteira pode se dissolver quando a paz retorna. O relógio permanece o mesmo, mas sua experiência o distorce. Então, as primeiras rachaduras aparecem no que você antes considerava sólido. Você começa a sentir que o tempo não está se desenrolando ao seu redor, mas sim se desenrolando ponto através de você. Cada emoção se torna uma lente que a distorce. Cada pensamento se torna uma força gravitacional que aproxima ou afasta o momento seguinte. Pense em quantas vezes você corre pelo seu dia sem nem estar presente. Você está em movimento, mas sua mente está em outro lugar, presa entre o que já aconteceu e o que você teme. Você chama isso de rotina, mas, na realidade, é uma distorção. Você está se fragmentando em linhas do tempo inexistentes, tentando navegar por momentos que já passaram ou que ainda nem aconteceram. E, ao fazer isso, você perde a única coisa que realmente existiu, a presença. O corpo sente primeiro. Os ombros ficam tensos como se estivessem retendo 1000 amanhãs inacabados. Sua respiração acelera, sincronizando-se não com o momento presente, mas com uma versão sombria dele. Você sente o peso de memórias inacabadas no peito, coisas que você não pode mudar, mas reviver. Essa é a ilusão do tempo linear, a crença de que você precisa arrastar o passado atrás de você para provar que ele aconteceu. Mas e se o tempo não fosse uma estrada que você percorre, mas uma atmosfera que você respira? O passado e o futuro não estão nem à sua frente nem atrás de você. São frequências que se sobrepõem ao presente, esperando que sua consciência se sintonize com elas. Quando você realmente desacelera, a trama começa a se revelar. Você sente o momento se expandir, os detalhes se aguçarem. Luz, som, sensação, tudo vibra com uma estranha intimidade. O tic-tac para. A mente relaxa e, de repente, você está aqui não na memória do aqui, nem na ideia do aqui, mas na pulsação viva que não tem nome. Essa pulsação não atravessa o tempo, leste-tempo. Muitos sentem isso, mas não encontram palavras para descrever. Essa mudança sutil, quando as horas deixam de existir e algo poderoso a substitui. É por isso que muitos permanecem perto desses lugares, para se lembrar do que já sabiam, antes que o mundo os ensinasse a se apressar. Porque, no fundo, você também sente, o tempo não está escapando de você.
Ele está esperando que você perceba que ele esteve parado todo esse tempo, abrigando silenciosamente tudo o que você foi e tudo o que se tornará. E em algum lugar nesse silêncio, algo novo começa a despertar. Uma consciência que pode mudar sua perspectiva sobre cada momento. Mas assim que você alcança essa calma, sua mente contra-ataca. Ela entra em pânico. Ela precisa de movimento, sequência, história. Ela precisa da ilusão de um antes e um depois para saber quem é. Sem isso, ela perde o controle e te puxa de volta para o passado com tudo o que tem. Você começa a sentir a atração, a conversa inacabada, os compromissos, os arrependimentos. Eles aparecem como fantasmas em busca de comida. Graças à sua atenção, o tempo recupera seu poder, pois para onde a consciência vai, a realidade cresce. E de repente, o infinito que parecia tão próximo desaparece novamente no tic-tac dos segundos. É estranho como o silêncio desaparece rapidamente quando o relógio recomeça a correr. Você olha ao redor e tudo parece estranho, como se o mundo tivesse envelhecido enquanto você piscava. O ar está mais pesado. Seu corpo parece menor. O presente, que parecia vasto um momento atrás, desmorona em um corredor estreito de próximos. A próxima tarefa, o próximo pensamento, a próxima preocupação. É assim que o tempo mantém cativo, não pela força, mas pelo seu ímpeto. Você começa a correr, sem perceber que não está se movendo. E, no entanto, mesmo nessa armadilha, uma centelha de rebelião cintila. Uma vozinha sussurra que nada disso é real. Você sente isso se ficar parado tempo suficiente para que o zumbido do mundo recomece. Você sente isso naqueles raros segundos em que um pôr do sol para no meio do caminho, quando a música o suspende entre as batidas, quando a pessoa à sua frente se dissolve na eternidade. Nesses momentos, o tempo dá lugar ao presente. O ciclo se rompe. Os fantasmas se calam. Mas essa consciência tem um preço. Começamos a ver rupturas por toda parte. Vemos pessoas assombradas por momentos perdidos, passando a vida inteira experimentando futuros que nunca chegam. Começamos a sentir sua dor, a tragédia silenciosa de esquecer que o presente é infinito. Os olhos de estranhos parecem cansados, não pela idade, mas pela passagem infinita do tempo. Começamos a nos perguntar o quanto do que chamamos de vida são, na verdade, apenas memórias reproduzidas em uma nova forma. E por trás de tudo isso, surge uma questão mais profunda, uma questão persistente. Se o tempo gira em torno da atenção, o que acontece quando ela está livre? Quando paramos de alimentar a ilusão e nos colocamos no centro de sua rotação? Quase podemos sentir isso, como se a gravidade estivesse se invertendo, como se algo oculto sob a realidade estivesse se preparando para se revelar, aguardando o momento em que finalmente pararemos de perseguir o que nunca correu. E então algo mais suave começa a se desdobrar, quase terno, como se o próprio tempo estivesse te ouvindo. Você percebe que não é o inimigo. Nunca foi. É o espelho, refletindo sua presença ou sua distância de si mesmo. Quando você se apressa, ele se contrai. Quando você respira, ele se abre. O tempo segue seu pulso como uma sombra fiel, não para te controlar, mas para te lembrar do ritmo. Quanto mais você resiste, mais rápido ele escapa por entre seus dedos. Assim que você se rende, ele começa a se expandir, generoso e gracioso. Começamos a vê-lo em todos os lugares, na maneira como a luz atravessa um cômodo, na maneira como o riso de uma criança congela o ar, na dor que faz os segundos se repetirem infinitamente. O tempo não flui da mesma forma para todos, porque não é constante. É uma intimidade visível. Quanto mais sentimos, mais elástico ele se torna. Cada batida do coração tem sua própria medida. É por isso que a alegria parece atemporal, porque nela, paramos de contar. A compreensão chega silenciosamente, quase como um pedido de desculpas do universo. O tempo não lhe é roubado, você o cedeu, aos poucos, a distrações, medos e expectativas que nunca existiram. Você começa a se lembrar dos momentos em que esteve verdadeiramente presente, como se nada estivesse faltando. O calor dessa consciência se espalha lentamente, como a luz do sol filtrando-se pelas nuvens. Não é uma iluminação, é uma lembrança. Em algum lugar dentro de mim, um novo ritmo está se consolidando, mais lento, mais profundo, mais sincero. Meu corpo está se adaptando. Minha respiração está se acalmando. O mundo não me assombra mais, mas vibra dentro de mim. E nessa harmonia sutil, muitos sentem uma necessidade silenciosa de marcar essa mudança. Um impulso suave para deixar um rastro, um gesto silencioso de ressonância. Não se trata de acordo ou consentimento. É simplesmente esse reconhecimento, o momento em que nos sentimos percebidos pelo tempo, não consumidos por ele.
Talvez seja por isso que nos demoramos aqui, paramos e respiramos juntos, porque, por alguns segundos, somos lembrados de quão infinito o momento pode ser. Mas o mistério se adensa. Quanto mais você se abre para ele, mais ele desafia a lógica. Você começa a se perguntar: se o tempo reage à presença, será que a presença poderia mudar a própria realidade? A atmosfera em torno desse pensamento se adensa, repleta de possibilidades. Algo poderoso, invisível, começa a se agitar, como se o passado e o futuro estivessem se aproximando, esperando que você ouça com mais atenção. Mas, à medida que sua presença cresce, algo inesperado acontece. O tempo começa a reagir. Você sente suas correntes ao seu redor, não como números ou horas, mas como ondas sutis de energia. Alguns momentos o aproximam, outros desaparecem antes mesmo que você possa tocá-los. Você percebe que cada momento tem sua própria gravidade, sua própria textura. Alguns são densos e pesados como terra úmida, outros são leves como poeira ao sol. E o mais estranho é que você não se move simplesmente através deles, eles respondem a você. Cada respiração, cada emoção, altera o ritmo em que a realidade se desenrola. Essa compreensão é bela, mas perturbadora. Pois quando o tempo reage ao seu estado, você nunca está simplesmente. Em você molda o tempo constantemente. Cada pensamento traça uma direção, cada silêncio, uma porta. Não são apenas segundos e minutos, são significado e vibração. A esperança o expande. O medo o comprime. A alegria o domina. A tristeza o estica quase até o ponto de ruptura. E por baixo de tudo isso, uma verdade sussurra suavemente: o tempo não é linear, ele é vivo. Quanto mais o observamos, mais evidente se torna sua fragilidade, não em sua própria existência, mas em nossa capacidade de nos mantermos em sintonia com ele. O presente é como uma corda esticada até o infinito. Um pensamento inconsciente e deslizamos para o passado ou para o futuro. Mas quando o equilíbrio é mantido, quando a tensão se estabiliza, o espetáculo se torna de tirar o fôlego. Cada som, cada batida do coração, cada clarão de luz no ambiente parece incrivelmente vivo. Não esperamos mais que a vida aconteça, estamos plenamente nela. E, no entanto, essa nova consciência vem acompanhada de uma dor sutil. Você agora sente o peso de cada momento perdido. Os jantares apressados, as manhãs embaçadas, os rostos pelos quais você passa sem realmente vê-los. Você quase consegue ouvir o suspiro do tempo nessas memórias. Não raiva, apenas paciência, esperando o seu retorno. É dor e graça ao mesmo tempo. Um lembrete de que a presença é a forma mais generosa de amor que podemos oferecer ao mundo. O contraste se intensifica, expansão e contração, perda e revelação, quietude e despertar. Você se encontra naquele espaço intermediário onde os limites da realidade começam a se confundir. O ar zumbi suave e firmemente, como uma soleira prestes a se abrir. Você não sabe o que há além, apenas que o tempo não é mais algo para o qual você olha. Tornou-se algo que olha de volta para você. E o que está dentro do seu olhar parece infinito, íntimo, como se ele estivesse falando. A certa altura, a consciência se torna quase insuportável. Não porque dói, mas porque revela demais. Você começa a ver os fios que conectam tudo, os momentos perdidos, as decisões que você pensava serem aleatórias, as pessoas que aparecem e desaparecem em intervalos impossíveis. É como se o tempo tivesse tecido um padrão secreto sobre sua vida, esperando para ser descoberto. E quando você finalmente o descobre, é belo e assustador. Belo porque revela ordem onde antes você via caos. Aterrorizante porque significa que nada foi acidental, nem mesmo a sua dor. Você percebe que cada acontecimento, por menor que seja, ressoa nas dimensões da memória. Uma única palavra dita anos atrás ainda ecoa em algum lugar, moldando decisões que você ainda não tomou. O sorriso que você deu a um estranho permanece incompreensível. A discussão da qual você se arrepende ainda reverbera pela paisagem como estática. Você começa a entender que o tempo não é uma linha, mas uma sinfonia, e que cada nota que você toca ressoa para sempre. A harmonia ou dissonância que você sente hoje pode ser o eco de algo que você inconscientemente colocou em movimento. E, no entanto, nessa compreensão, algo se suaviza. A culpa começa a desaparecer, pois quando tudo está conectado, o perdão também pode desaparecer. Pode-se curar o que foi. Pode-se suavizar momentos dolorosos e, de alguma forma, a dor começa a desaparecer, não para ser apagada, mas para ser integrada, para entrar na luz. É quase insuportável esse poder, não para reescrever a história, mas o sentimento inerente a ela. Começa-se a entender que a verdadeira natureza do tempo não é o castigo, é a compaixão que se revela através da experiência.
Mas a compaixão também tem seu lado sombrio. Para cada fio curado, um novo emerge, exigindo ser visto. A consciência não interrompe o trabalho, mas o aprofunda. Você reconhece que o campo do amor também abriga o medo, que a criação e a destruição compartilham o mesmo fôlego. O peso dessa verdade pressiona seu peito como a gravidade. Você se sente preso entre o saber e o não saber, entre a rendição e o controle. O quarto parece respirar com você. O ar se torna denso, quase luminoso. Você sente como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração, esperando que algo se construa dentro de você. Você sente o próximo momento tomando forma, inatingível, poderoso, trêmulo, vivo. E mesmo que você ainda não saiba o que ele revelará, você entende. O que vem a seguir não acontecerá desde tempo, mas através de... A mudança começa quase imperceptivelmente, uma ligeira transformação de sentimento em vez de aparência. A atmosfera em torno de suas ações se adensa, torna-se carregada, como se cada decisão agora tivesse um peso além de sua superfície. Você começa a notar como a presença altera os resultados. Tarefas antes mecânicas se desenrolam com precisão fluida. Atrasos desaparecem. As reações são diferentes. O esforço por si só agora cria um efeito cascata que vai muito além do visível. É como se o tempo tivesse começado a cooperar, não como um servo, mas como um parceiro. Essa colaboração, no entanto, traz consigo exigências silenciosas. Não se deve ter pressa. A cada tentativa, o fluxo oscila e resiste. Mas quando vocês se sintonizam, quando a tensão e a intenção se fundem sem tensão, tudo se reorganiza e surge em seu caminho. Oportunidades que antes lhe escapavam se aproximam. Você as sente antes que surjam, como tremores sob a superfície de um mar calmo. Não é uma coincidência, mas uma coerência. Uma conversa que você adiou por muito tempo, de repente, abre a porta para algo maior. Uma mensagem enviada silenciosamente chega precisamente à pessoa a quem deveria chegar. Então, a consciência se instala. A ação não surge mais do movimento, mas do alinhamento. Os resultados não são forçados, mas sim adaptados. O menor gesto, executado com clareza, tem um efeito exponencial. Uma única palavra dita com presença pode mudar toda uma dinâmica. Até o silêncio se torna estratégico. Não é uma ausência, mas uma força presente no momento certo. O tempo recompensa a paciência de uma maneira diferente. O que parecia espera se torna preparação. E as pessoas também sentem isso. A maneira como você se apresenta muda a atmosfera ao seu redor. Sem revelar muito, você muda o clima de ambientes, conversas e relacionamentos. Há algo magnético em uma certeza silenciosa, não veemente ou dramática, mas inegável. Outros sentem isso, mesmo que não consigam identificar exatamente o que é. Alguns se aproximam, atraídos pela ressonância sutil, outros se afastam, perturbados pelo próprio reflexo em sua determinação. Este não é um teste de esforço, mas de resistência. Você será capaz de manter a atenção quando o mundo tentar puxá-lo de volta para o barulho? Aqui, a história se aprofunda, aqui a presença se torna prática. A linha entre o interior e o exterior se esvai, e a vida se adapta ao seu ritmo. Cada experiência se torna feedback, não punição. Até mesmo os fracassos carregam mensagens inscritas em padrões temporais. E, às vezes, quando a percepção se torna forte demais, é preciso respirar para ancorar a compreensão antes que ela se esvaia. Talvez seja por isso que paramos aqui, para deixar ir o que vibra dentro de nós, para colocar o silêncio em palavras. Pois algo tão real, tão próximo, exige ser observado, mesmo que seja apenas por um simples reflexo. Mas qualquer conexão com o tempo acaba revelando seus limites. À medida que sua consciência cresce, as consequências de um desalinhamento se amplificam. Você começa a perceber que a menor distorção, uma palavra precipitada, um olhar distante, um pensamento duvidoso, pode ter repercussões maiores do que o esperado. O campo que antes reforçava sua calma agora reflete sua agitação com igual precisão. Quanto mais poder você tem, mais sensível se torna o feedback. Cada ação é um sinal, cada pausa uma decisão. E o tempo, paciente, mas firme, continua a refletir exatamente o que você lhe dá. É justamente nessa compreensão que reside o verdadeiro desafio. O crescimento nem sempre é gracioso. Às vezes, parece que está se desfazendo. Velhos padrões começam a resistir, agarrando-se ao seu ritmo dominante. Sentimos novamente o chamado da urgência, o desejo de seguir em frente, de corrigir, de impor resultados antes mesmo que eles estejam prontos. Mas agora percebemos a diferença. A textura do tempo imposto é áspera, irregular.
Ele arranha sua energia, deixando uma leve dor nos olhos. O fluxo, por outro lado, é suave, quase invisível, como uma corrente que silenciosamente o carrega para frente, enquanto você ainda está aprendendo a confiar nela. E, no entanto, a confiança não vem facilmente. Há momentos em que a clareza se esvai e o progresso parece ilusório. Nos perguntamos se nosso alinhamento é real ou apenas mais uma história inventada para acalmar o caos. A dúvida se instala como uma névoa que se move lentamente, não hostil, mas densa. Ela envolve nossa percepção, borrando os contornos e obscurecendo nossa direção. Nesses momentos, até a calma parece distante e inatingível. Estamos no meio da evolução e não distinguimos mais se estamos ascendendo ou descendo. Mas isso também faz parte do ritmo. O campo testa sua capacidade de permanecer aberto quando sua visão se estreita. Ele pergunta se você ainda consegue respirar quando a certeza se esvai. Se você consegue encontrar estabilidade na contradição, movimento na quietude, rendição na força. Cada teste é sutil, invisível para o mundo exterior, mas interiormente parece poderoso. O coração dispara. O corpo se lembra da necessidade de se desligar, de manter o controle. Mas algo mais profundo sussurra que o fechamento é a verdadeira realidade, que o que parece desorientação é, na verdade, expansão disfarçada de confusão. Então você respira novamente, mais lentamente desta vez. Você deixa a névoa pairar, mas para de lutar contra ela. Você sente a pulsação de algo maior abaixo de você, rítmica e imóvel, como uma maré invisível consertando tudo. E pouco antes de se dissipar, você sente aquela sensação estranha novamente, a consciência de que você não está se movendo através do tempo, mas que o tempo está aprendendo a fluir dentro de você. O que ele trará a seguir é incerto, mas você o sente esperando, além da percepção, esperando pela sua próxima respiração. E então, quase imperceptivelmente, a névoa começa a se dissipar. Não porque a forçamos, mas porque paramos de resistir à sua presença. Os contornos das coisas retornam, suaves, mas visíveis, formas de memórias, sussurros de intenções, os contornos borrados do que pode vir. É como se o próprio tempo tivesse expirado e, nesse sopro, vislumbramos uma geometria diferente da existência. Momentos que pensávamos perdidos começam a brilhar na borda, revelando que nunca se foram, apenas dobrados, esperando para serem percebidos de uma perspectiva diferente. Você começa a perceber que cada momento abriga uma inteligência silenciosa que desobedece às suas expectativas, mas responde a elas de maneiras inesperadas. Um atraso, antes percebido como fracasso, agora aparece como calibração. Uma porta fechada se torna proteção disfarçada de perda. As mesmas pausas que antes o frustravam revelam-se como espaços onde a realidade se reajusta silenciosamente. Você percebe que o tempo não é um inimigo nem um obstáculo, mas um escultor. Cada contratempo foi uma cinzeladura, moldando os contornos invisíveis da sua evolução. E, no entanto, essa compreensão não facilita o processo. A consciência não elimina a dor, ela a intensifica. Ver com clareza significa sentir mais. Você percebe a dualidade em todas as coisas, como a luz precisa de sombras para se tornar visível, como o crescimento requer o atrito da incerteza. Você entende que a dúvida nunca deve impedi-lo, mas sim refiná-lo. O campo reflete apenas o que é verdadeiramente ressonante, e a ressonância, por sua própria natureza, nasce do contraste. O pulso do progresso bate contra a resistência daquilo que quer permanecer o mesmo. Quanto mais fundo você se aprofunda, mais a linha entre causa e efeito se torna tênue. É como se eles nunca tivessem se separado. A decisão que você toma hoje ressoa com o passado, evocando o momento, anos atrás, em que você hesitou pela primeira vez. A memória que você cura silenciosamente abre caminho sem que você precise levantar um dedo. É estranho, quase perturbador, essa sensação de que o tempo não flui, mas respira ao seu redor, dobrando-se e desdobrando-se a cada pensamento que você alinha. E nessa consciência, você para de perseguir a vida. Você não exige mais que ela revele seu curso, pois a sente se formando dentro de você. Você se torna participante de algo maior, uma orquestração silenciosa que usa tanto sua quietude quanto seu movimento para compor a próxima batida. O ar parece denso novamente, cheio de potencial, como o momento antes de um raio cair. Algo está se formando, não fora de você, mas dentro de você. Você ainda não consegue nomeá-lo. Você só sabe que o tempo tem um olhar fixo em você, aguardando a próxima decisão que determinará qual versão da realidade tomará forma. E então algo extraordinário acontece, nem extravagante nem espetacular, mas inegavelmente real. O tecido do que você chama de tempo se suaviza. O que antes parecia uma linha reta agora se curva suavemente,
envolvendo você como a luz se distorcendo na água. O ritmo frenético que antes caracterizava seus dias desacelera para o ritmo, e o ritmo ganha significado. Você começa a sentir como cada respiração deixa uma marca, como cada pensamento lança ondulações sutis no campo invisível ao seu redor. Isso não é imaginação, isso é participação. Você não está mais assistindo a vida se desenrolar, você está no centro de seu impulso, parte de seu desenrolar. Mudança não é sobre poder, é sobre intimidade. Você sente a conexão entre sua menor decisão e a vasta coreografia da existência. Você sente a pulsação do que antes chamava de acaso, agora revelado como coerência. Até mesmo os momentos que o quebraram começam a irradiar uma beleza estranha, como se nunca fossem punição, mas simplesmente preparação. As perguntas que o atormentavam perdem a urgência e são substituídas pela certeza silenciosa de que as respostas nunca deixaram de chegar, mas simplesmente chegaram prematuramente. O tempo não as deteve. Você simplesmente não estava sintonizado o suficiente para ouvir seu eco. Agora você entende que maestria não é controle. É confiança, a disposição de encarar o desconhecido de braços abertos. Você se lembra das lições contidas em cada pausa, cada perda, cada espera outrora insuportável. Você percebe que cada atraso era uma porta disfarçada de silêncio. Quanto mais você tentava forçá-la, mais ela permanecia fechada. Mas assim que você a soltava, ela se abria sozinha, sem esforço, como se esperasse que você parasse de pressioná-la. Este é o paradoxo da transformação. O mundo muda assim que você para de tentar mudá-lo. E nessa consciência, a gratidão surge. Não uma gratidão educada, mas uma gratidão profunda que preenche seu peito até parecer infinita. Você olha para trás e vê como cada desvio, cada sofrimento, cada hora de espera serviu de base para essa compreensão. A dor não foi um erro. A confusão não foi um fracasso. Esses dois convites, gentis e persistentes, o trouxeram até aqui, a esta frequência de realização. Portanto, se algo mudou dentro de você durante esta jornada, não é coincidência. É um sinal de que o campo ouviu, de que a coerência começou. Alguns partem silenciosamente neste ponto, satisfeitos com este breve vislumbre. Outros ficam, atraídos para explorar, para ver o que acontece a seguir. Se você sentir essa atração, respeite-a. Deixe um rastro da sua ressonância, um reflexo do que mudou dentro de você. Pois quando uma pessoa âncora sua consciência, inúmeras outras começam a se lembrar disso também. E enquanto as palavras finais ressoam, sinta esta verdade, não como um pensamento, mas como uma vibração. O tempo nunca passou por você nem o parou. Ele sempre esteve dentro de você, esperando o momento em que você finalmente desaceleraria o suficiente para ouvi-lo respirar.